Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. A revista da Betel, esse trimestre, tratou da igreja e a relevância da igreja em diferentes aspectos, a relevância da palavra de Deus, a relevância da adoração, da liderança. E nós não poderíamos encerrar essa escola bíblica dominical, essa série de 13 lições, sem falar da relevância, da esperança, da volta de Cristo para a sua igreja. Essa é a nossa grande esperança, um dia estar com aquele que nos salvou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus prometeu que ele voltaria. 318 vezes no Novo Testamento encontramos essa promessa. Alguém pegando os 7.287 versos do Novo Testamento, dividiu pelas 318 e diz que a cada 27, 30 versos a Bíblia fala da volta de Jesus. Então nós temos aqui a relevância dessa esperança da volta de Cristo para a sua igreja. O texto áureo se encontra em Tito, capítulo 2, verso 13, diz: aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, estamos aguardando essa esperança do aparecimento do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade aplicada aqui, a esperança do nascido de novo, está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Cristo diz que vai voltar e ele vai, e isso é independente daquilo que passamos. Ele pode vir só para nós, se nós partirmos para a eternidade. Não é? E se tivermos vivo por ocasião da volta de Jesus, então iremos presenciar o evento mais importante de toda a história, nesses 2000 anos de história da igreja. Vamos ao texto referência, se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Vamos então à introdução da nossa revista. Nós aqui estudaremos na introdução essa esperança, falaremos do fundamento da esperança, a esperança do arrebatamento e a esperança no arrebatamento, que vamos concluir a lição. Vamos então à introdução. Estamos encerrando esse trimestre e aqui veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. É a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme essa esperança, Hebreus 6, verso 19. Falemos então agora do fundamento da nossa esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que ele, Deus, é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Conforme lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23, diz: retenhamos firme a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O ponto de partida aqui é que Cristo em breve voltará
E nós devemos estar firmes, como o hino diz, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme nas promessas de Cristo. Antes de sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu, até de forma pedagógica, os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, verso 1. Também nos deixou riquíssimas promessas, que ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, verso 3. Ele sabia que os discípulos iriam ficar desorientados, turbados. No entanto, os confortou com maravilhosas promessas. Promessas como essa: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, verso 16. Assim, reafirmou nossa adoção como filhos. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João, capítulo 14, verso de número 18. Falemos da ressurreição de Cristo. Esse é outro fundamento da nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que deles escarnecesse e o crucificasse. Mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus, capítulo 20, verso 19. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos, capítulo 2, verso 24. Paulo adverte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Na ressurreição, nos é dada a garantia que, assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Logo, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança, é a base daquilo que cremos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, diz: mas cada um irá ressuscitar por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Falemos um pouco da ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e com corpo e tudo corpórea ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento, dizendo: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. João 7, verso 33. Jesus subiu ao céu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele. Uma nuvem o encobriu, e os anjos apareceram e reafirmaram a promessa da sua volta. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos, capítulo 1, verso 11. Também enfatizado por Paulo em sua carta, dizendo: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O resumo desse tópico 1 é que a igreja sabe que a sua esperança está em Deus e que ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, inclusive o retorno de Jesus. Vamos falar agora da esperança do arrebatamento.
Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 25, verso 13. Temos aqui também promessas do arrebatamento. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva, adornada pelo Espírito Santo, subirá ao encontro de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ponto 2.2. Como será o arrebatamento? Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. 1 Tessalonicenses 5:1 diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que se vos escreva. Esse acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento, por exemplo, através de Enoque. Diz-nos a Bíblia: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis, capítulo 5, verso 24. O apóstolo Paulo nos instruiu sobre esse dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí está a palavra arrebatamento, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos ao resultado do arrebatamento, 2.3. Teremos nossos corpos glorificados. Paulo diz: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo, desde a fundação do mundo. Desfrutaremos de paz e de prazer, morte, choro, dor, nunca mais. Lemos: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. 1 João 3:2 diz: assim como é, o veremos. São promessas maravilhosas. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei para vós. Vamos agora ao terceiro ponto, a recompensa dessa esperança, recompensa da esperança. Temos a serena certeza de que, andando em obediência e segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo diz que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança.
É ela que nos leva a viver em labor de amor, com muitas fadigas e aborrecimentos. Temos uma esperança superior. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Falemos um pouco do gozo e alegria que deve estar na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida. O salmista disse: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Salmo 146, verso 5. Como esperança, temos alegria na vida. Podemos exercer a paciência e suportar aflições com a firmeza certa de que um dia descansaremos de todas elas. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos então agora reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados dentre outros, como o sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada no Apocalipse, capítulo 1, verso 5 a 6, que expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Somos participantes da realeza de Cristo. Apocalipse, capítulo 5, verso 10, Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 6, e Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Tal verdade, revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus, deve conduzir-nos a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, expectativa quanto à vinda plena do reino. Venha o teu reino. Mateus 6, verso 10. Pois ainda é manifestado o que havemos de ser. 1 João 3, verso 2. Falemos agora da manifestação futura. O texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1 a 4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Ao mesmo tempo que o cristão é nascido de novo, já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida. Também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, da nova vida que já começou. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Russell Shedd, Epístola da Prisão, Vida Nova, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Aparecerão com Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, revestido de sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor possui tanto quanto aquele que tem a Jesus e também o mundo todo. Deus coroará de honra e glória a sua igreja, dando-lhe uma posição de honra. Vamos à conclusão, não só dessa lição, mas de todo o trimestre, dizendo o seguinte: as verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança que temos. A nossa esperança é viva, porque Cristo é vivo. 1 Pedro 1,3. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus e a vida eterna em Cristo
é maior entre todas elas. Bom, que Deus te abençoe. Nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e concluímos mais um trimestre. Nós vamos continuar estudando, semana que vem vamos continuar estudando essas revistas da Escola Dominical e a lição da Betel. E no próximo trimestre, o quarto trimestre, falaremos dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Não perca, então, próxima semana, uma nova revista da Betel, os 10 mandamentos. E aqui nós vamos ver estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais que são imutáveis para uma vida abençoada, uma vida abundante. Acione o nosso canal no YouTube PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no nosso canal, você ali vai achar o playlist. Se não aparecer o playlist, clique na foto redonda que aparece um menu e aí aparece o playlist. Quando entrar no playlist, você vai notar que nós temos ali 240 pastas, é bastante pasta, 240, e se você descer todas as pastas, encontra um comentário já em toda a Bíblia. Não perca, entre no nosso canal, estude ali a palavra de Deus, há aulas da Escola Bíblica Dominical, nós temos aulas de teologia do curso da ETAD, principalmente se você já estudou e quer revisar, entre no nosso canal, aprenda ali, temos também todos os dias, nós colocamos para vocês 3 vídeos por dia, todos os dias, nós colocamos 3 vídeos, pela manhã uma dificuldade bíblica, à tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia, e à noite nós colocamos uma curiosidade bíblica. Não perca, são vários vídeos que vão edificar a sua vida e vai te aumentar o seu conhecimento bíblico da palavra de Deus. Vai te inspirar, vai te levar a pensar mais e mais nas Sagradas Escrituras. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.